Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos pra vocês. O Homem-Aranha surgiu na década de 60, em 1962, na revista Amazing Fantasy número 15, certo? Isso aí todo mundo sabe, exatamente há 58 anos atrás. Agora pensa aqui junto comigo, imagina só se o Peter Parker envelhecesse como nós na vida real, né? Essa é a ideia por trás desse quadrinho aqui, que é o vídeo de hoje do canal Homem-Aranha História de Vida. Acompanha aí! Então, pessoal, a dica de leitura de hoje é esse encadernado aqui, Homem-Aranha, História de Vida, recém-lançado pela Panini, tá? Essa história ela saiu lá nos Estados Unidos ano passado, em 2019, na forma de uma minissérie em 6 edições, tá? Ela é escrita pelo Chip Zdarsky e desenhada pelo Mark Bagley. Aqui no Brasil, né, a Panini resolveu publicar essa minissérie já de maneira encadernada. Então é um encadernado de capa dura, lombadinha quadrada, tá? São 200 páginas com a história completa, né? As 6 edições da minissérie original em papel especial, tá? Valor desse encadernado aqui, pessoal, pouquinho salgado, né? R$64. Geralmente, eu dou a dica para vocês comprarem na Amazon, tá? Por quê? Comprando na Amazon, vocês aproveitam os descontos que sempre tem e ainda ajudam aqui o canal, tá? Só que História de Vida bombou tanto, galera, que nem tá disponível mais na Amazon, acabou o estoque. Então só tem lá no site da Panini, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Se por acaso voltar na Amazon, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Galera, como eu falei na introdução, né, Homem-Aranha História de Vida é uma minissérie bem original, tá? Por quê? Ela vai mostrar como seria a história de vida do Peter Parker, né, como Homem-Aranha, se ela se passasse na nossa realidade, né, se o tempo passasse igual para o Peter Parker dos quadrinhos, como se passa pra gente também, né? Então, a gente vê lá, o Homem-Aranha surgiu na década de 60, tá? Quantos anos ele teria hoje? Por volta de quase 80 anos, tá? Porque ele virou Homem-Aranha com 15, mais 58 anos, a gente tem aí quase 80 anos. Então a gente vai ver de uma maneira muito legal, né, o passar das décadas, tá? Cada capítulo da minissérie é uma década diferente. Então, anos 60, anos 70, 80, 90, anos 2000 e fecha em anos 2010, tá? Muito legal essa ideia. E o que eu achei mais fantástico, pessoal, é o seguinte, tá? O Chip Zdarsky, né, que é esse escritor, ele teve a ideia de fazer um mix, tá? Eventos que acontecem na vida real, tá? E o quadrinho do Homem-Aranha sempre teve muito isso. O Homem-Aranha não é o herói mais humano da Marvel à toa, tá, pessoal? Desde o começo das histórias escritas pelo Stan Lee, o Homem-Aranha sempre refletiu o mundo real, né? Ainda mais do que os outros heróis. Então, nas histórias do Homem-Aranha, a gente tinha sempre essa questão, né, de como a guerra do Vietnã focou lá, né, esses dramas, tá? O ativismo estudantil, né, o racismo, tudo isso Stan Lee aproveitava para abordar nas histórias do Homem-Aranha. Então, o Chip Zdarsky traz esse sentimento de mesclar a vida real com as histórias em quadrinhos para essa minissérie. E isso é muito legal, tá? Porque a gente tem tanto a cronologia dos quadrinhos quanto a vida real. Ele pega, por exemplo, nos anos 60, ele pega grandes acontecimentos dos anos 60 e mistura com grandes acontecimentos da cronologia do Homem-Aranha e torna como se fosse um Homem-Aranha da vida real mesmo, tá? Uma história calcada na realidade e ainda com um pouco de ficção que sempre tem que ter na história do Homem-Aranha, tá? Então isso eu achei muito legal, né? Eu me recordo assim plenamente de coisas muito marcantes nessa minissérie, tá? Como por exemplo o impacto da guerra do Vietnã no Peter Parker. Olha que legal, cara. O Peter ele tem esse senso de responsabilidade, ele quer ajudar as pessoas, né? Então com o advento da guerra do Vietnã ele fica o tempo todo se perguntando
perguntando se ele deveria ir para a guerra, usar os seus poderes pelo bem, né? E aí a gente vê uma grande crítica à guerra do Vietnã, porque o posicionamento do Capitão América na guerra é algo fantástico. Vocês vão ver nesse quadrinho, tá? Muito legal, né? Aí a gente já tem os anos 80, né? Pô, tem um diálogo do Peter Parker com o Reed Richards muito legal. Por que o Reed Richards não usa, né, os seus conhecimentos, por exemplo, o tecido de moléculas instáveis, né, os uniformes dos super-heróis que se adaptam aos poderes, né, a roupa do Tocha Humana que não queima. Ele fala, pô, Reed, por que você não ajuda a humanidade com esses conhecimentos? Então é um diálogo também muito legal. E o quadrinho é cheio dessas passagens. Então elementos da vida real se misturam com elementos chaves da cronologia do Homem-Aranha nos quadrinhos em todos esses anos. Tá? A gente vai ter grandes histórias do Homem-Aranha sendo representadas aqui em Homem-Aranha História de Vida. Tá? Por exemplo, a saga do clone, né? A guerra civil dos super-heróis, a época do uniforme negro, tudo isso desenhado pelo Mark Bagley, né? Que é um artista que a galera já conhece, né? O Mark Bagley, ele fez sucesso na Marvel lá nos anos 90, desenhando Homem-Aranha, desenhou Homem-Aranha um tempão, depois voltou nos anos 2000 desenhando o Ultimate Homem-Aranha. Então é um artista que tem um conhecimento bem vasto ali do Homem-Aranha, dos personagens envolvidos, tá? Então é uma arte muito bonita ao longo de todo o encadernado, tá? E o Chip Zdarsky, ele manda super bem. A história da HQ é original, a gente tem esse Homem-Aranha da vida real envelhecendo como se fosse a gente, e tem passagens marcantes, tá? A gente vai vendo como o Peter vai amadurecendo ao longo dos anos. É muito legal isso, cara. O Chip Zdarsky, ele tem feito um belo trabalho na Marvel, pessoal. Tudo que ele toca vira sucesso instantâneo, tá? Ele trabalhou no início lá com aquele Criminosos do Sexo, publicado pela Devir. Depois ele foi para Marvel, ele escreveu as histórias do Homem-Aranha da Marvel Legado, que são muito elogiadas, tá? E agora ele está fazendo o gibi mensal do Demolidor, né? Naquele encadernado Só Medo, que inclusive eu tenho que mostrar aqui no canal também, que tá muito bom. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, né, nas páginas de Homem-Aranha História de Vida, na arte do Mark Bagley, né? O primeiro capítulo ele é os anos 60, então a gente começa ali em 1966, né, 4 anos depois do Peter Parker se transformar no Homem-Aranha. Olha a arte do Mark Bagley, como é que tá bem legal, né? Essa primeira etapa, esse primeiro capítulo, ele mostra o Peter Parker na faculdade. Então a gente tem todo aquele elenco de apoio, o Harry Osborn, a Gwen Stacy, né, a Mary Jane, o Flash Thompson, tem ali também o JJ, né? Esse é o primeiro e único capítulo em que a gente vê o Peter vendendo as fotos para o jornal, tá? Essa história de ficar eternamente trabalhando com JJ não tem com o Chip Zdarsky, né? A gente vai ver o Peter realmente usando o seu gênio científico para subir de vida, né? A gente vai ver essa evolução natural no personagem ao longo dos próximos capítulos, tá? E esse capítulo é marcado pelo fato que marcou os anos 60, que é a Guerra do Vietnã, né? O Flash Thompson, ele tá indo para a guerra, os amigos vão lá se despedir, né? E a gente tem a presença do grande inimigo do Peter Parker, o Duende Verde, e uma reprodução daquele grande batalha, né, do Norman Osborn com o Peter Parker, que na nossa realidade tem um desfecho bem trágico, né? Mas aqui as coisas são diferentes, tá? O que me marcou nesse primeiro capítulo é esse bate-papo do Homem-Aranha com o Capitão América sobre a Guerra do Vietnã e a própria participação do Capitão América, né? Como foi a participação do Capitão América na guerra, tá? Os anos 70 tem é marcado, né, esse segundo capítulo pelo grande evento do Homem-Aranha nos quadrinhos na década de 70, que foi a saga do clone, tá? O Peter, ele tá trabalhando lá com o Reed Richards, né? Então a gente já vê que ele já evoluiu, tá trabalhando com um grande gênio científico. A gente tem aquela época lá da disco, né? O Harry com problemas de drogas, tá? E a grande saga do clone original com o professor Miles Warren, né, o clone da Gwen, o clone do Peter, e vai ter um desfecho também totalmente diferente da cronologia normal do Homem-Aranha, tá? E aí a gente passa para os anos 80,
que o que acontece nos anos 80? As guerras secretas, né? A tia May já tá bem velhinha, a Mary Jane tá casada com o Peter, ela tá grávida e ela tá prestes a dar à luz e o Peter tá lá no planeta do Beyonder lutando lá com os heróis e vilões nas guerras secretas, né? Ele acaba voltando com o simbionte, como acontece na nossa realidade, então a gente tem a saga do uniforme negro aparecendo aqui também, né? Esse conflito, né? O Peter Parker não acompanhou o nascimento dos filhos, isso choca muito ele. A gente tem lá a Guerra Fria também, outro grande evento dos anos 80, Estados Unidos contra a Rússia, está presente nessas páginas também. E aquele bate-papo que eu falei para vocês que acontece entre o Reed Richards e o Peter, né, que é um bate-papo tenso, cara, é um bate-papo bem tenso mesmo. E aí a gente tem, para fechar, a última caçada de Kraven, né, ali a presença ali do simbionte alienígena e daquela história em que o Kraven enterra o Homem-Aranha, vai ter um desfecho diferente aqui também nessas páginas, tá? Homem-Aranha, aí a gente passa pro capítulo dos anos 90, né? E o Peter Parker já está bem mais velho, a Mary Jane está separada dele, né? Foi levar os filhos lá para o interior do estado para se afastar desses problemas aí do Peter Parker como Homem-Aranha. A gente tem a volta da saga do clone, né, que foi o grande evento do Homem-Aranha na década de 90, a volta do clone do Peter Parker e a maneira como o Peter lida com esse retorno do Ben Reilly, né, e com essa saga do clone voltando aí, tá? Muito legal também o desfecho. Aí a gente vai para os anos 2000, os filhos do Peter Parker já estão adolescentes, a gente tem a volta daquele vilão, o Morlun, né? Ele começa a caçar o Homem-Aranha para sugar sua energia. E o Peter, ele tá bem velhinho, olha aí, ó, 11 de setembro, olha a correlação com a vida real, né? O Peter, ele tá bem velhinho, o Tony Stark tá lá na Guerra Civil dos super-heróis e a gente vê como é a Guerra Civil para esses vovôs super-heróis, digamos assim, né? Também completamente diferente da Guerra Civil que a gente viu aí nas páginas da Marvel nos anos 2000, tá bom? E a minissérie encerra em 2019, né? Já no ano realmente que rolou, então a gente tem o Peter Parker já um senhor mesmo de idade, né? Ele tá junto com o Miles, a filha dele também já tá atuando como Homem-Aranha, a gente vê ela de uniforme ali, né? E uma aventura que se passa lá no espaço, tem um pouquinho do Miles Morales, tem um pouquinho ali do Octopus, do Dr. Octopus superior, tá? Uma história, pessoal, bem legal mesmo, tá? No final tem ali uma galeria de capas, né, com artes diferentes aí para cada época, né? Isso também foi bem legal. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que se você ficou aqui no vídeo até agora, você já tem motivos de sobra, né, para ver que Homem-Aranha História de Vida é um encadernado imperdível, tá? Eu tenho só uma observação. Eu tive uma ideia maluca aqui e seria muito maneiro se a Marvel tivesse feito isso. Imagina só, para cada década diferente, para cada número da minissérie, né, eles tivessem chamado artistas que realmente trabalharam com Homem-Aranha naquela época, né? Talvez ficaria bem legal do que apenas um desenhista retratando aí todas essas épocas, né? Então, os anos 60 acho que seriam mais complicado, né? Quem viveu os anos 60 hoje já está com uma idade bem avançada. Talvez a gente nem conseguisse nenhum artista vivo, tá? Mas a partir dos anos 70, a gente poderia chamar, sei lá, os anos 70, John Romita, pai, né? Os anos 80, o Mike Zeck, que desenhou a última caçada de Kraven. Os anos 90, de repente, o Mark Bagley ou o McFarlane, né? Ou o Eric Larsen, artistas que trabalharam nessa época com Homem-Aranha, né? Os anos 2000, John Romita Jr. E os anos, agora, 2010, pegar um desenhista atual, por exemplo, Ryan Otley, né? E aí a gente teria ali todas as eras sendo abordadas por artistas que realmente trabalharam naquela época. Eu acho que seria uma homenagem ainda maior, né, à história de vida do Homem-Aranha. Beleza? Galera, então é isso aí, tá? Eu queria agora fazer um pedido final para quem está me assistindo. Se você já leu Homem-Aranha História de Vida, eu quero ver os seus comentários aqui no vídeo, tá?
Escreve aí o que você achou do quadrinho, né? Qual foi a parte da minissérie que você mais gostou. Faz realmente uma avaliação. Por quê? Eu vou ler, eu vou responder e, além disso, o seu comentário pode ajudar outros espectadores aqui do canal. Então, seu comentário é mais que bem-vindo. Se você já leu esse quadrinho aqui, contribua aí com a sua opinião, tá bom? Brigadaço por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Quem não está inscrito já sabe, clica aí na bolinha, se inscreve, né? Me segue também nas outras redes sociais. Eu tô no Facebook, tô no Instagram, tô no Twitter, falo com vocês em todas as redes e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.